Nós vamos agora entrar, você pergunta e nós respondemos. A respeito da mensagem da Palavra de Deus que nós ouvimos, nós temos aqui uma pergunta de José Silva. Ele diz o seguinte sobre 2 Crônicas, capítulo 18, versículos 19 e 20, que eu vou ler. E disse o Senhor: quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote Gileade? Disse mais: um diz desta maneira e outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor disse-lhe: com que? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e faze assim. Na verdade, o texto aqui tem suscitado indagações porque Deus consentiu que um espírito de mentira viesse tomar posse dos profetas e levar Acabe a aceitar a sugestão, a direção de que ele indo à guerra, ele sairia vitorioso. Então a pergunta fica: mas Deus consente que espíritos de mentira possam se apossar de profetas e com isso enganar um rei que por sua vez conduz os seus liderados, seus soldados, à batalha onde ele próprio vai ser derrotado e morto? Ora, nós queremos dizer o seguinte, que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, ele faz menção de que há pessoas que rejeitam a verdade de Deus e preferem a mentira. Ora, se Deus na sua palavra nos dá os avisos solenes que devemos aceitar e nós propositadamente rejeitamos a mensagem da palavra de Deus e preferimos o erro, não queremos, somos recalcitrantes. Diz o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 11, e a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça, para os que perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Aqui está um problema sério. Não tem apego à verdade, então Deus permite, consente que venha o espírito de mentira se apossem de pessoas que tiveram oportunidade de crer, mas que rejeitaram, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. E Acabe foi um homem desse. Advertido pelo profeta Elias por várias vezes, ele tinha uma mulher idólatra, profundamente idólatra, que levou o povo de Israel à apostasia. Veio um sinal da parte de Deus, 3 anos e meio sem chuva, muita fome, e Elias recalcitrante, Acabe recalcitrante não recebeu o aviso de Deus. Motivado pelo orgulho, foi a uma guerra e lá ele foi morto. Não quis saber da verdade, preferiu a mentira. Nós temos aqui outra pergunta
de Maria José com a pergunta: o que está por trás do G12? E ela diz: tem um livro com esse nome, mas não pude comprá-lo. O pastor pode fazer um resumo? Eu quero dizer o seguinte, aproveitando essa oportunidade, antes de manifestar a posição com relação ao G12, que há uma propaganda através da editora Central Gospel, de propriedade do pastor Silas Malafaia, anunciando um DVD com o título G12, Bênção ou Perturbação. Ora, diz a propaganda, G12, uma revelação local ou universal? Qual é a verdadeira revelação para a propagação do Evangelho? A Bíblia, a inerrante palavra de Deus, escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo, ou o método dos 12 que surgiu na Colômbia para satisfazer uma necessidade de evangelismo local? Saiba que a visão do pastor Silas Malafaia sobre este assunto é que, baseado em várias citações bíblicas, nos mostra que as verdades que permeiam esse tema é que as consequências advindas dessa prática têm conduzido à divisão de grupos, esse tal chamado G12, Igreja em Células, uma doutrina que está fora da Bíblia Sagrada, e aí faz um alerta sobre alguns obreiros que estão dividindo a Igreja de Cristo e introduzindo conceitos estranhos, trocando o poder do Evangelho de Cristo por uma mistura de psicanálise, terapia de regressão e espiritismo, e desviando da simplicidade do Evangelho. Então aqui está uma posição do líder que promove esse 7º DIMEP aqui em Santos no próximo mês, em que hoje ele está aliado ao fundador ou o dirigente maior desse grupo G12 no Brasil, que é René Terranova, e este líder estará falando aqui para os pastores no próximo mês. Eu considero isso um tipo de apostasia, porque se há um DVD G12 com a pergunta bênção ou perturbação, com esclarecimento do pastor Silas contra esse movimento, como é que agora se promove um evento dessa envergadura e se traz o líder para falar aos nossos obreiros locais? Então, eu digo, eu não participo desse grupo do G12. Por quê? Porque os que participaram de pré-encontro, encontro e pós-encontro, após fazerem juramento de guardar segredo, desprezam e se acham superiores àqueles que não fizeram o encontro. Ora, Tiago 5,12 diz: mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento,
mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Então, como é que eu vou a um encontro ou pré-encontro e saio de lá dizendo: o encontro é tremendo, e promete jurar silêncio sobre tudo que viu e de que participou? Qualquer pessoa como nós dizemos com a Bíblia na mão: Deus é tremendo, Deus é tremendo, e podemos repetir: Deus é tremendo, mas não vou admitir que uma organização humana promova qualquer reunião e que venha trazer para nós a ideia de que aqui, ali sim, ali é tremendo, e muito menos de firmar um juramento de que vai guardar absoluto silêncio sobre tudo o que ouviu. Ora, se Jesus mandou pregar o Evangelho e aquilo que nós fazemos é para todos, por que vamos manter segredo? Não é uma sociedade secreta que faz um juramento de não contar, revelar nada do que participou. Então, tenhamos cuidado de não nos envolver com isto, porque estamos fora da vontade de Deus nesse particular. Vamos prosseguir. Nós temos aqui uma pergunta do adolescente. Ele diz assim: tem algum problema de assistir um desenho Avatar, em que o menino tem o poder dos 4 elementos: água, terra, fogo e vento, ou ar? Nós queremos dizer que a palavra avatar é uma palavra de origem indiana que fala de um ser poderoso e se compara então com Jesus Cristo, porque lá Jesus é chamado um avatar. Ora, a divindade de um ser humano que se apregoa no hinduísmo, dentro da doutrina do panteísmo, é contrária à Bíblia Sagrada. E quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele prometeu poder aos seus seguidores, mas um poder promovido pelo Espírito Santo e não pelos elementos como água, terra, fogo e vento. Isso é ocultismo, para não dizer satanismo. Então, disse Jesus em Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ele disse aos seus discípulos, depois de ressuscitado: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Marcos 16:15-17, ele diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Este poder nós queremos, mas poder de ar, terra, fogo, isso aí é um poder diabólico que um jovem, um adolescente cristão não deve procurar receber, porque ele vai se imbuir de um ensino errôneo, fora da palavra de Deus. NQIH. Por que Jesus atendeu ao diabo saindo do homem e entrando nos porcos? Bom, quem lê o capítulo 8 de Lucas, como também no Evangelho de Mateus, de Marcos, em outros capítulos, vai notar que o gadareno, o homem possesso,
que foi encontrar-se com Jesus muito alvoroçado, que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo, vieste perturbar-nos. E Jesus então indagou seu nome, ele disse que era Legião, porque eram muitos, e disse esta palavra que você encontra em Lucas 8:31. Rogavam-lhe os demônios que estavam no Gadareno que os não mandasse para o abismo. Então os demônios, criam na existência de um lugar que nós chamamos o abismo, que é mencionado no capítulo 20 do Apocalipse, versículos 1 a 3, que em decorrência da derrota de Satanás, ele e seus anjos serão lançados nesse lugar, o abismo. E eles estarão trancafiados, presos por 1000 anos neste lugar. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que se acabem os 1000 anos. Este é o lugar para onde vão os demônios que estavam no Gadareno, e hoje eles povoam os ares. Diz Paulo em Efésios capítulo 6, do versículo 14 em diante: não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então Jesus mostrou sua autoridade. Eles rogaram, os demônios rogaram a Jesus que não os mandasse para o abismo, porque ainda não era o tempo de eles irem para aquele local. Há um tempo apropriado. E assim, nós dizemos que a autoridade de Jesus foi manifesta, e isso ficou registrado para exemplo nosso. Temos aqui NQI, homem, que diz: é pecado orar e dar glória ao Espírito Santo? Não, porque o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. Como nós afirmamos, um só Deus eternamente subsistente em 3 pessoas, Pai, Filho e o Espírito Santo. E a missão do Espírito Santo aqui na terra é intercessão. Intercessão é um ato que exige no mínimo 3 pessoas. A pessoa que fala com outro a favor de um terceiro. E a missão do Espírito Santo diz: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo, como pessoa, intercede por nós, seres humanos, junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis. Sendo assim, ele, como a terceira pessoa da Trindade, pode ser adorado e glorificado. Outra pergunta de Irã: é verdade que no céu ainda não mora ninguém? Respondo: não é verdade. A verdade é a que está no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 22 e 23. E o texto, então, que citamos diz o seguinte: mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então aqui está mencionando
os que já estão no céu, mencionando entre eles espíritos dos justos aperfeiçoados. Paulo, por sua vez, diz em Filipenses, capítulo 1, versículos 21 a 23, que ele estava num dilema, porque para ele viver é Cristo e o morrer era ganho. E ele então dizia, dos dois lados estou em aperto, porque tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, considerando que Paulo já partiu. Ele tem seu corpo na sepultura, mas está com Cristo e com Cristo voltará para unir-se ao seu corpo na chamada primeira ressurreição. De modo que os que já partiram estão com Cristo no céu. Temos aqui a Conceição de Casqueiro. Ela pede para falar sobre os adventistas. Eles estão indo na missão para orar. Ela é do abrigo cristão ou do abrigo Missão Alfa da Assembleia de Deus. Eu quero dizer que uma característica dos adventistas é trabalhar no meio dos crentes. Há até um livro que temos em que são dadas orientações para os adventistas quando vão conversar com crentes de várias denominações, como eles devem dar o ponto de partida, até levar os conceitos ou doutrinas adventistas para o meio evangélico. Então eu quero dizer algumas das situações que me parecem impróprias à luz da Bíblia. Primeiro, eles pregam que os pecados dos cristãos, embora já estejam perdoados, ainda não estão cancelados. Então veja a situação. Uma pessoa que tem pecado perdoado não tem pecado cancelado. Por isso, quando morre, vai aceitar o sono da alma, ou seja, a inconsciência, considerando que ele tem ainda um problema a ser resolvido, que é o chamado resultado do juízo investigativo. Ao passo que nós dizemos perdoados e cancelados significam a mesma coisa. São sinônimos. O cristão tem seus pecados cancelados. O cristão tem seus pecados perdoados quando aceita a Cristo como Salvador. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Purificar é limpar, é tornar mais alvo do que a neve. Se nós lhe confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Prega ainda o adventismo que Jesus é o arcanjo Miguel. Isso é um rebaixamento da pessoa de Jesus. Miguel é uma criatura criada pelo próprio Jesus. Jesus pode ser adorado, Miguel não pode ser adorado. Logo, um grupo que ensina que Jesus e Miguel são a mesma pessoa está rebaixando. Dizem mais que Jesus aqui na terra tinha uma natureza humana pecaminosa, caída, que isso é uma blasfêmia contra o próprio Jesus Cristo, que ele tinha uma natureza humana, real, verdadeira, sim, mas que tinha natureza pecaminosa, caída, é uma negação da chamada doutrina do nascimento virginal de Jesus. É uma coisa fora. Nós não temos um Salvador pecaminoso, que levou seu corpo para o céu pecaminoso. Nós temos um Salvador que em tudo foi tentado sem pecado, mas não um Salvador que tinha natureza pecaminosa caída. Então, são pontos que são divergentes da Bíblia Sagrada.